Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba para falar hoje sobre o São Paulo Futebol Clube, que busca ali por um ponta-direita que possa se firmar. Não é que o São Paulo está indo ao mercado contratar o lateral direito, mas se firmar. O time do técnico Hernan Crespo começa a perder velocidade e aquele poder de contra-ataque, né? O que no começo foi lindo assim que o Crespo chegou, depois do nada ele perdeu um pouco daquele toque de conseguir fazer gols com facilidade. É visível que Luciano e André Silva não têm encontrado o caminho simples dos gols. E o meia Alisson também não. O meia Rodriguinho também não. Então o São Paulo ele fica um pouquinho mais dependente de umas jogadas individuais que o técnico Crespo não parece querer. E aí agora nós vemos um time do São Paulo que vai se remodelando e o Crespo vai ter mudanças. E aí a coisa vai ficar muito boa pro nosso lado. Hoje eu falarei sobre o Eric também e sobre o Mailton, a possibilidade que tem de já jogar no jogo do final de semana e em qual posição. Isso aqui é importante. E não falo de um, mas eu falo de dois retornos para o time do São Paulo imediatamente. A coisa vai ficando muito boa pro nosso lado e nós falaremos de tudo que tem de notícia do São Paulo Futebol Clube aqui e now, agora, tudo que está acontecendo no São Paulo. Vem comigo então, vamos chegar junto aí, ó. Se você quiser dar um like, você dá uma moralzinha também, dá uma forcinha, likeinho e se inscreva aqui, se inscreve no canal, vem comigo, faça parte aqui deste time que só cresce, beleza? Vamos junto nessa jornada aí? Então eu tô contando com você. Primeiramente, a LDU passou. Vamos lá, LDU! São Paulo tá se preparando já pra... Eu ia tomar uma aguinha aqui, mas o São Paulo tá se preparando já pra jogar na altitude. O São Paulo vai pegar especialistas agora aí, fazer uns controles ali. Pra mim, o São Paulo já mandava os caras 10 dias antes pra ficar lá. Mas assim... no Equador adaptando com a altitude. Mas o São Paulo está preocupado com isso sim. O que me pega da LDU, que eu achei interessante pegá-los agora, é que é o ano da revanche. O São Paulo ganhou do Atlético Nacional, né? E eliminou o time que nos eliminou da Libertadores do Balsa 2016. E a LDU eliminou o São Paulo da Sul-Americana em 2023, quando o São Paulo tinha chances reais de título da Sul-Americana, quando o técnico era o Dorival, quando o São Paulo ele perde a Sul-Americana para a LDU, que era do Zubeldia na oportunidade. E aí tudo bem, a LDU vem agora e é o nosso próximo adversário na Libertadores da América. Coisa muito linda de se ver, hein? E olha só, a ponta direita do São Paulo é o que tem dado muito o que falar também. O técnico Hernan Crespo sumiu com o Ferreirinha. Ferreirinha fica no banco de reservas, o Luca não estreou ainda com o Crespo e nós tivemos o Lucas Ferreira, que foi embora vendido, também estava jogando pouquíssimo. O Tapia já para de entrar nos últimos jogos e acontece que o Henrique Carmo começou a jogar muita bola. Henrique Carmo, então, ele passa a ser um dos queridinhos do torcedor são paulino para compor esse time e jogar na ponta direita. É claro que quando você tem um cara igual o Luciano na frente e também o Lucas Moura, meio que você tem duas posições já preenchidas. E aí o Crespo ele tem mais uma vaga só, que tem sido do André Silva. Tudo isso porque ele joga com o sistema de 3 zagueiros. Só que aí avança no problema. Como o São Paulo tem 3 zagueiros, ele pode ter hoje André Silva, Luciano e Lucas Moura. Você teria Ferreirinha no banco e Henrique Carmo. A velocidade do São Paulo está no banco. A puxada de contra-ataque do São Paulo está no banco. E o São Paulo tem um problema aí, porque quando o Ferreirinha sai do time, o São Paulo é eliminado na Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense e também penou ali para ganhar do Atlético Nacional da Colômbia lá, de Medellín. Dito isso, o Crespo já começa a esboçar um time onde pode o André Silva sair do time, ficar o Luciano como centroavante, entrar o Lucas Moura e também ter um ponta. É onde Ferreirinha e Henrique Carmo passam a ser dois assim pivôs da discussão. Quem deve jogar? O Ferreirinha, artilheiraço do time do São Paulo desde o Thiago Carpini e Zubeldia e agora com o Crespo querendo recuperar o seu melhor futebol, ou o Henrique Carmo? O Henrique Carmo é um jogador muito promissor que em outrora, logo no começo de sua carreira, sua trajetória, que ele veio pro São Paulo em 2023, quando o técnico ainda é Dorival. Lembra disso aí, quando o William Gomes sobe? O Henrique Carmo subiu junto com o William Gomes profissional. E aí acabou que o Dorival usou muito menos o Henrique Carmo, o Henrique volta pra base profissional, agora ele está no profissional e demonstrando mais futebol do que os outros. É onde surge uma estrela, é onde pinta um jogador aí que pode ser o diferenciadaço. A torcida começa a pedir essa mudança e o Crespo lá dentro está ouvindo bastante da torcida. O que ocorre agora
é que o Henrique, ele estava para sair do São Paulo. Supostamente, o São Paulo iria emprestá-lo para o PSV, onde o São Paulo não iria vendê-lo a princípio, só um empréstimo com passe fixado e algum valor, que o São Paulo gostaria de empurrá-lo por empréstimo para a Europa para vender depois. Muito parecido com o que fez com o Moreira. E aí, o Carlos Belmonte, o diretor de futebol de São Paulo, seria o entusiasta dessa ideia, segundo algumas informações. O Belmonte, inclusive, lá dentro de São Paulo, está praticamente demitido, muito por conta desses entreveros internos que o diretor de comunicação jogou pra dentro, pro ventilador e falou, ó, e o Belmonte queria emprestar o cara, né? O Belmonte queria emprestar aí o Henrique Carmo. No frigir dos ovos, o Henrique hoje está beirando a titularidade do São Paulo e pode jogar a qualquer momento no lugar do próprio André Silva, com o Luciano sendo deslocado para centroavante. Outra possibilidade que pode ter é o São Paulo colocar o Ferrarese no banco. Se a zaga do São Paulo for o Arboleda e também o Alan Franco, e a zaga reserva, Ferrarese, Sabino, Tolói, o São Paulo num sistema de 2 zagueiros, o São Paulo pode ter agora aí um outro jogador que entre no ataque. Então 4-3-3 é possível sim. O Crespo já esboçou um 4-3-3, 4-4-2 quando ele coloca contra o Sport Recife e joga bem. O São Paulo não ganha do Sport Recife porque o goleiro entregou um gol ali e tudo deu errado depois. Mas o São Paulo é time para 2 zagueiros, pode o Crespo manter os 3, mas eu duvido. Se o Lucas Moura, que é uma das opções de jogar na ponta direita, o Oscar poderia ser esse meia. Então pensa comigo aí, o Oscar voltou pro time. Já falei, Luciano, vaguinha garantida. Lucas Moura, vaguinha garantida. E quando voltar o Oscar? Põe no banco? Tipo, deixa pra lá. Lógico que não. O Oscar também seria um cara pra jogar. Um cara com favoritismo ao cargo de titular do São Paulo. Então o Oscar, Lucas e também o Luciano, fica aí faltando muito mais espaço ainda. Rodriguinho apareceria muito pouco nesse cenário, o Alisson praticamente nada, Henrique Carmo também nada e muito menos o Ferreirinha, nem o André Silva. Não tem espaço mais. Então o Crespo, olhando para aquele sistema de 3 zagueiros, enquanto for dando certo, está maravilhoso. Mas para isso tem que dar certo. Hoje, se nós olharmos, o São Paulo deu meio certo, meio errado com 3 zagueiros. No Brasileirão, maravilhoso, magnífico, perfeito. Na Copa do Brasil, horroroso, nunca mais tire esse terceiro zagueiro. Na Libertadores, avançamos. Foi difícil, talvez não tenhamos merecido avançar, né? Pensa comigo aí, nós merecemos avançar? 2 pênaltis perdidos, 2 bolas na trave lá em Medellín, e quando chegou aqui levamos o jogo para os pênaltis depois de abrir o placar com 2 minutos de jogo. Então sim, o São Paulo tem que melhorar. Será que um terceiro zagueiro saindo arruma todos os nossos problemas? E aí agora o Tolói, ele é um jogador que meio que sobraria, né? Ele vem disputar a posição, talvez só com o Ferrarese para ser titular do time de São Paulo, e agora o São Paulo podendo mudar o formato, o sistema de jogo e tirando o terceiro zagueiro. Tudo está nas mãos do Crespo, que é um técnico muito qualificado, muito capaz e merece a nossa confiança para mudar esse time. Mas tem o Eric, tem o Mailton, tá sabendo como é que tá a situação? Então vem comigo que chegou o teu momento. Vamos lá, é o seguinte, o São Paulo então, ele desiste, só antes de falar do Eric e também do Mailton, o São Paulo ele desiste, né, uma informação, desiste do Adonis Frias, um zagueiro que o Crespo teria indicado pro São Paulo, Adonis Frias, e o São Paulo desistiu formalmente, já não quero mais, e aí o cara pode fechar com o Santos agora. É uma coisa que eu vou ficar de olho, para aquele Rolheiser lá, me parece um bom jogador, não brilhante, mas me parece um bom jogador. E o São Paulo em algum momento tinha esse Rolheiser, vai saber o nome do cara, né? Em algum momento o São Paulo já demonstrou, colocou ele no radar sim, e é um bom jogador. Agora, o Adonis Frias, que o Crespo teria pedido, o Crespo gostaria do cara, o São Paulo tira a proposta, tira nem proposta, ele tira do radar mesmo, porque o São Paulo fechou com o Tolói. Ainda tem uma discussão enorme aparecendo aí se o São Paulo traz ou não o zagueiro Luizão, aquele zagueiro que foi da equipe de base do São Paulo, o Luizão que pode ser que venha pro game. Mas aí depende muito do que o São Paulo entende de jogo, depende muito se o Crespo vai manter esse terceiro zagueiro ou não. Tudo isso vai culminando aí para as decisões de contratação do Tricolor. O São Paulo pode ter até parado com as contratações, mas aí o Arboleda tem que voltar. E o Arboleda está voltando. Uma notícia de agora.
Arboleda e o Wendel começam ali a se recuperar agora. Os dois jogadores estão no trabalho de campo já para voltarem para o time do São Paulo. E voltando, tanto o Wendel quanto o Arboleda não precisa nem de esforços, né? Titulares absolutos. O Wendel provou muito menos, ele tem que jogar bola ainda, ele realmente, pra mim, é muito melhor que o Enzo Dias, mas ele tem que provar. Agora, o Arboleda, meu amigo, é ídolo, né? Arboleda é igual do Lucas Moura, amigo, tem meia hora de jogo, você aguenta meia hora, põe 40 minutos, você aguenta 45 minutos, coloca o jogo inteiro, é assim, Arboleda, Lucas, tem cara que é diferenciado, né? E para mim a Arboleda tem que jogar, então estou muito feliz e empolgado com a ideia de Arboleda e também do Wendel voltando para o time do Tricolor. O Mailton pode ser também esse ponta direita. Falamos até agora aí do Henrique Carmo, Lucas Moura, coisa e tal, e o Mailton pode ser esse cara. Já parou pra pensar? Se o Crespo decidir que não vai tirar o sistema de 3 zagueiros, o lateral passa a ser um ala. Esse ala tem que ter as características de ataque. Vocês perceberam a dificuldade que nós estamos tendo quando tem 3 zagueiros, Cédric Soares e Enzo Dias? O Cédric Soares e o Enzo Dias, quando vão pra frente, era melhor que não tivessem ido. Quando estão atrás, marcam mais ou menos. O Cédric mais experiente e mais velho, mais cansado. O Enzo mais inteiro fisicamente e muito mais inexperiente, fazendo uns pênaltis bobaloides aí de vez em quando. E aí, quando eu vejo agora a opção do Mailton, que já chegou no São Paulo, já pode ser relacionado para o jogo agora de domingo contra o Atlético Mineiro, a coisa fica linda. E pensar também que o Atlético pode colocar o time reserva, porque quarta-feira eles disputam a Copa do Brasil com o Cruzeiro, também ficou lindo pro nosso lado, hein? Dá pra ganhar do Atlético reserva jogando lá. Mailton, boa estreia, boa sorte, a coisa vai ficar muito boa com você jogando. E aí falta espaço pra pontas, né? Eu tava conversando com uma galera aí sobre o Eric, jogador que era do Ceará, o São Paulo trouxe, e agora o Eric está brilhando no time do Vitória da Bahia. É claro que se você pensar na campanha que faz o Vitória, uma campanha quase de rebaixado, é difícil acreditar que o Eric tá brilhando, mas ele está. Ele tem um futebol que joga com características individualistas, ele consegue jogar pra ele e fazer gols, ele tem um futebol que é tudo ou nada. Sabe aquele tudo ou nada? Ele pega a bola, ele tem 2 pra tocar, ele olha pra cá, olha pra lá, dribla pra cá e chuta. E quando tá na área também, já domina tirando pra chutar. Ele é um cara incisivo, ele é um cara que tenta já jogada rápida, ele é um cara que pensa rápido e muitas vezes toma uma decisão errada. No São Paulo foi um jogador muito afobado mesmo, mas no Ceará e no Vitória, no Ceará ele deitou o cabelo, jogou muita bola no Ceará, tanto que ele veio pro São Paulo e teria sido um pedido do Dorival também. Agora o Eric tá lá jogando pelo Vitória e também tem sido o jogador mais decisivo. Tem o Kaiser e tem alguns lá, né? Antes tinha o Mateuzinho lá. Agora, o Eric é um dos grandes destaques do Vitória para agora. Será que seria interessante, numa possível venda do Henrique Carmo, que já quase foi embora? Agora as más línguas dizem que o Henrique Carmo fica até o fim do ano, mas no fim do ano já o bicho pega de novo no mercado da bola. Aí é possível que o Henrique Carmo vá embora e o São Paulo poderia repatriar o Eric para não ficar sem esse jogador, né? Eu acho que seria interessantíssimo trazer o Eric de volta se o São Paulo vender também. Porque, ó, o que aconteceu com a gente? Nós vendemos o William Gomes, vendemos o Henrique Carmo, vendemos o Matheus Alves, que era meia, e emprestamos o Eric e mandamos embora o Wellington Rato. O São Paulo de trocentos pontas direita, ele acaba ficando hoje com o Henrique Carmo, e talvez um Lucas Moura. Então é possível que o Henrique Carmo vá embora no final do ano? É muito possível, e até o dia 2 de setembro, daqui 10 dias, eu não garanto nada que um cara igual o Henrique Carmo possa ir embora do São Paulo, não duvido nada. Então trazer o Eric de volta é do seu agrado ou não é? Olha, do meu, então pra te falar que seria uma coisa boa sim. Uma passagem ruim pelo São Paulo, um cara que não entregou, não quer dizer que seja um mau jogador. Muda o técnico, caras como o Luciano, Bobadilha, o Wendel, melhoram demais, não melhoram não? Por que não, Eric? Fala comigo aí. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!